Agora no estúdio com o Dr. Carlos Rebouças para falar sobre um assunto extremamente importante, porque como eu disse anteriormente, até onde a lei da palmada pode interferir na forma como você educa os seus filhos. E eu quero posso deixar a linha aberta? Posso? Então vamos fazer o seguinte, antes de começar logo a nossa conversa, chamar a enquete na rua, já vou logo abrir a linha. Para quem está fora do estado do Ceará, o DDD é 85, telefone 3486-1721. 3486-1721. Nosso assunto de hoje é Lei da Palmada. Se você tem alguma consideração a fazer ou alguma pergunta, vai anotando aí, vai ligando pra gente, que a gente vai discutir esse assunto. Bom dia! Bom dia! Seja bem-vindo mais uma vez, Informativa. É sempre um prazer. E vamos, antes da gente começar a conversar, tem umas enquetes, o pessoal na rua queria falar algumas coisinhas. Vamos dar uma olhada? Vamos sim. Roda aí. Se for aprovado, porque não é lei que aprova para um pai criar um filho, e principalmente do jeito que está agora as coisas na lei. Não aprovado de jeito nenhum, não aprova de jeito nenhum. Não acho certo, né? Que a gente deve corrigir os filhos da gente. Tem várias maneiras de você punir um filho, não precisa espancar. Né? Então eu acho que bater não resolve o problema, né? Eu acho que só complica, porque cada vez que você bate no filho, você vai causando revolta. E isso pode futuramente causar algum dano, né, na família. Eu acho errado. A gente não poder dar uma palmada no filho. Palmadinha eu não acho que não faz mal, não. Depende da palmada. Bater com violência eu acho errado, mas dar uma palmadinha corretiva eu não acho nada errado. Eu criei o meu filho é um filho maravilhoso, dando amor, ensinando o que é correto. Agora, bater com violência e castigar com violência, jamais, jamais. Dá muito amor e ensinar o que é correto, porque a criança não sabe. Eu acho correto isso aí, porque pena não dá jeito não. Quem educa o filho é o colégio e o pai que deve conversar com os filhos, né? Uma palmada não quer dizer que você vai agredir, que você vai matar seu filho. Também você tem que ser relativo, né? Você tem que educar bem seu filho, mas se precisar, eu acho que não tem problema não. Olha, eu gostei das charges, viu? Engraçado, um dia desse eu publiquei numa rede social minha, dessas fotografias, uma imagem de uma menininha correndo, né, assim, com o olho arregalado, aí vi escrito assim, quem nunca ouviu a mãe dizer, se correr é pior, não sabe o que é indecisão? Eu acho que isso daí também se aplica à lei da palmada, né? Acho que quem não ouviu isso, deve ter ouvido muito isso também, né? Corri muito. Correu? Eu também corri, não ficava não. Mas e aí, doutor, pelo que nós observamos aqui na enquete, parece que a maioria das pessoas, elas são contra. É interessante que a enquete que vocês realizaram, ela reflete exatamente uma enquete que foi feita na Câmara dos Deputados, lá em Brasília, onde 95% das pessoas entrevistadas foram contra a lei da palmada. E interessante que, sendo os deputados representantes do povo, mesmo assim, uma enquete que eles fizeram via telefone em um período, telefonando para as pessoas, uma pesquisa, perguntando se eram a favor ou contra, 95% contra, e mesmo assim a lei passou na Câmara. Na verdade, não existe uma lei da palmada ainda. O que existe é um projeto de lei, que é a PL 7672 de 2010, né, que passou pela Comissão de Constituição e Justiça, passou pela Câmara dos Deputados Federais e agora está aguardando para ir ao Senado. Né? E essa PL não é uma novidade. Essa PL, a primeira vez que foi no Brasil tentada aprovar essa lei, foi no ano de 2003, ou seja, há quase 10 anos atrás. E agora, em 2010, o então presidente Lula, né, o Poder Executivo, foi de iniciativa dele encaminhar esse novo projeto de lei para o Congresso Nacional. Mas vamos fazer o seguinte, vamos explicar em que consiste a lei da palmada, o que pode e o que não pode, de acordo com esse projeto de lei. Pronto, teve uma pessoa aí na enquete que falou o seguinte, espancar não resolve.
essa lei não é a lei do espancamento. Aí já é outra lei, né? É a lei da palmada. Ela é uma lei invasiva. É uma lei onde o governo, né, agora vai entrar diretamente na ingerência da criação dos seus filhos. Ela invade uma competência que, ao meu ver, e até constitucionalmente, é garantida aos pais, que é criar e educar os filhos. É isso? Então, o que é que a lei da palmada fala? O projeto de lei 7672 de 2010 diz que as crianças não podem, e adolescentes, não poderão mais ser submetidos a qualquer tipo de castigo físico. Ou seja, uma palmadinha. Uma palmada, um beliscão, nada. E pior, fala também em constrangimento psicológico. Então quer dizer, se você der um grito no seu filho, ou se você repreender de forma mais dura, que aí a lei fala no seguinte, que cause dor, que cause constrangimento, ou que cause vergonha a essa criança. Então você vai estar de mãos atadas. O Estado vai atar as mãos dos pais, que não poderão mais ter ingerência sobre a criação do seu filho na forma de qualquer palmadinha, o beliscão, ou na forma de qualquer, digamos assim, um sermão mais duro, onde aquela criança venha se sentir constrangida ou venha sentir dor ou sofrimento psicológico. É isso que é complicado, né? Porque eu conheço crianças que chegam, às vezes, numa loja de brinquedo ou no supermercado, como eu já vi várias e várias vezes, até dentro da minha família mesmo. E aí a criança, pai, eu quero, pai, não tem dinheiro, filho, não tem condições de te dar. E a criança, às vezes, não entende, é birrenta, se taca no chão e começa a fazer escândalo e arranca a roupa, rasga tudo, começa a quebrar tudo. E aí? E agora, porque imagina, não adianta o pai chegar e falar, filhinho, eu não tenho dinheiro, porque ele já falou antes, eu não tenho dinheiro para comprar, eu não posso comprar agora. E a criança, então, nesse momento em que ela está nesse escândalo todo, é a hora que o pai tem que ser enfático, querendo ou não, ele tem que ser duro, tem que ter uma postura, né, mais dura com a criança. E como é que ele vai chegar assim, filhinho, por favor, filho, parem de gritar, você está me fazendo vergonha. Ele não pode fazer vergonha na criança, mas a criança está fazendo vergonha a ele. Você falou agora uma coisa interessante que eu li um dia desse que tem na Bíblia, que diz assim, o pai que não fizer seu filho chorar, vai chorar no futuro. Então, realmente a verdade é essa. E o pior, a lei diz o seguinte, que após aprovada, ela tem que ser amplamente difundida pelos meios de comunicação e deve ser inserida em todo o material didático, de todos os níveis escolares. Então, o seu filho, a criança, o adolescente, desde pequenininho, ele vai ter no livro escolar dele, seu pai não pode lhe constranger, o seu pai não pode lhe fazer sofrer, sentir dor, não pode lhe dar uma palmada, seu pai não pode lhe fazer ter transtorno psicológico. E vai ser difundido isso através da mídia, com propagandas. O governo vai ser obrigado, por essa lei, a fazer propagandas para divulgar essa lei. Propagandas para divulgar a lei. Então, veja, a criança vai estar com o sentimento de quê? De semideus. Tudo eu posso fazer, tudo eu posso reclamar, tudo eu posso exigir e não vai ter uma contrapartida. Porque se houver uma contrapartida, eu vou ligar para o meu advogado. Isso está mais ou menos relacionado ao que nós discutimos aqui na semana passada, que foi a redução da maioridade penal, que, eu estou amparado, então eu posso tudo. O que é um outro absurdo, porque é uma incoerência. O que é, Babi, uma palmada e o que é um carão que o pai dá no filho? É uma repreensão, é uma retribuição a um mau comportamento. O que é a prisão? É uma retribuição. É uma compensação para um mau comportamento. Então, as duas coisas, tanto a palmada do pai no filho, como a prisão que o Estado quer impor ao menor, com a redução da maioridade penal, são penalidades. Então, o Estado está querendo, em primeiro lugar, retirar o poder do pai de penalizar o filho, e, em segundo momento, ele mesmo, o Estado, poder penalizar com cadeia para aquela criança que não teve educação em casa. É uma contradição grande, né? Muito grande. Eu quero saber a sua opinião. Liga pra gente, nosso DDD 85, telefone 3486-1721. Tá aí, na tela, 3486-1721. Eu quero saber a sua opinião. Você é contra? Você é a favor da lei da palmada? E é um assunto muito bom para discutir, porque assim, a criança, ela acaba constrangendo os pais. Porque ela dá birra, ou ela às vezes é ofensiva, ela responde, mas o pai, ou seja, o pai não pode fazer com a criança o que a criança faz com ele. E o interessante é o seguinte, tem um caso que eu acho interessantíssimo, o pai foi condenado a 2 meses de prisão em regime aberto, né, por ter dado cintadas na nádega da filha. Né? A filha ia mal no colégio, isso foi no Mato Grosso,
do Sul. A filha ia mal no colégio, o pai já tinha sido chamado no colégio 3 ou 4 vezes por mau comportamento da filha, exatamente por estar quebrando coisas no colégio, outra vez por estar usando o celular na sala de aula, que era proibido naquele colégio, e o pai tinha a guarda da filha. Ele tentou conversar várias vezes, segundo a reportagem, e após não ter resultado, ele aplicou umas cintadas na nádega da filha, no local de bater, que é o bumbum. E aí esse pai, a mãe queria a guarda da filha, ficou sabendo dessas cintadas, denunciou o pai, até como uma maneira de reverter a guarda. Esse pai foi processado criminalmente, foi condenado, e hoje ele disse o seguinte: eu não me arrependo de ter corrigido a minha filha. O que eu me arrependo das cintadas é porque eu sou um cidadão que tinha minha ficha totalmente limpa, e hoje eu tenho uma ficha suja criminalmente por causa da única vez que eu dei correção física na minha filha. Então veja o absurdo que é o governo entrar nessa ingerência. Claro que qualquer espancamento, qualquer violência excessiva, todos nós vamos abominar. Qualquer cidadão, qualquer pessoa do pensamento mediano vai abominar a violência. Agora, retirar o poder do pai e educar o próprio filho é complicado. Nós temos uma ligação, o Janguru Sul quer falar com a gente. João Calixto, bom dia. Bom dia, como vai? Tudo bem? Tudo bom. E aí? Mais nada, obrigado por nos dar a oportunidade de participar, hein? Claro. Qual que é a sua opinião? Você é contra? Você tem filhos? Tenho 3 filhos. E aí? Quero dizer para você que é uma dificuldade muito grande educar filhos. Educar pessoas é muito difícil. E o Estado, a sociedade, a cada dia que passa, ela tem dificultado ainda mais o trabalho dos pais. Não é? Na verdade, eu penso que a sociedade ela quer, de alguma forma, o poder político, assim, o governo, ele quer tomar o lugar de pai, dos pais. E isso daí não vai dar certo, nunca deu certo. Eu acho que a responsabilidade da gente é muito grande, mas a gente está ficando, cada dia que passa, de mãos e pés atados diante, tá certo, da incontinência das crianças, diante da revolta dos filhos, e está muito difícil. Eu acho que essa lei aí, ela não vai ajudar, mas também, assim, não vai, como é que eu quero dizer? Ela é um paliativo, né? Ela vai ser um paliativo. Se for aprovada, vai ser uma forma, pelo menos que o pai vai ter uma maneira, de um escape de educar essa criança numa hora necessária. Não estou falando de espancamento, né? Eu entendo muito bem do que estamos conversando. Vou perguntar uma coisa. O seu filho mais novo tem quantos anos? Meu filho mais novo tem 12 anos. 12 anos, né? Em algum momento, algum dos seus filhos, quando um pouquinho menor, já deu birra na rua? Meus filhos nunca deram birra na rua. Mas isso porque a gente em casa tem aquela questão de educar, realmente procurar fazer com que ele entenda que não é dessa forma. Mas dentro da criação da gente, eles não deram. Que bom, porque assim, eu acho que você pegou o programa desde o início, o nosso debate, porque existem essas crianças, né, que dão um chilique na rua, que de alguma forma, né, se joga no chão, rasga tudo, e aí diz que o pai não pode falar enfaticamente, não pode pegar, né? Cada criança tem uma personalidade. Cada criança. Graças a Deus as suas estão tranquilas. Eu também nunca vivi isso. Uma criança nunca precisa de uma palmada. Pode ser que uma criança precise de uma palmada. Eu mesmo tenho um filho de 13 anos, que em 13 anos eu só dei nele palmada uma vez. Só for necessário uma vez. Mas bastaria essa única vez para que eu me encaixasse na lei da palmada. E é importante frisar, Babi, que a lei da palmada ela não prevê prisão. A lei da palmada, ela é uma lei que vai modificar o Estatuto da Criança e do Adolescente, e ela prevê algumas medidas para o pai, como, por exemplo, envio a tratamento psicólogo, psiquiátrico, através de psicólogo e psiquiatra, né? E caso o pai não fique comparecendo nesse tratamento, ele será afastado do lar. Gente, pois é, João, tá vendo a que ponto a nossa sociedade está chegando no caso de interferir na educação do filho? Ou seja, a sua opinião, então, é contra, né? Completamente contra, quer dizer, eu sou completamente contra a violência, mas eu sou completamente contra o que o Estado vem procurando fazer, tirando completamente a condição dos pais de educar. Né? Isso, violência jamais, mas corretivo sempre. Sempre, né? Eu mesma já levei umas palmadas assim de várias coisas, de vários jeitos, e
Também, não tenho trauma nenhum, nem nada, também foi dentro da medida. Eu acho que meus pais também souberam me educar muito bem. Na hora de levar as palmadas, né, do bumbum eu levei, na hora de apanhar, na hora certa eu apanhei, e nem por causa disso eu virei uma criança revoltada, ou foi excesso, nem nada. Eu acho que, ao contrário, sem essa correção, você não seria essa apresentadora que você é hoje. Eu nunca matei aula mais, depois que ela descobriu e me deu umas chineladas, eu não matei mais aula, então serviu para alguma Agora, coisa. um fato interessante que esse telespectador conseguiu captar é que o princípio é que é o mais importante. E o princípio de um Estado intervir na família é que é o grande perigo dessa lei também. Porque hoje ele interfere proibindo uma palmada. E amanhã? Mas não é só a palmada, mas você disse também que qualquer... palmada foi o nome popular que criou. Né? Mas assim, qualquer forma enfática que gere um constrangimento... O correto seria o seguinte, a lei proíbe qualquer repreensão física, ou seja, palmada, empurrão, imobilizar. Uma criança, que você deu um exemplo, acho que todo mundo já viu no shopping, em um supermercado, em uma loja, uma criança desobedecendo a mãe, menino, não faça isso, o menino fazendo. Menino, não faça isso, o menino fazendo. Ele não pode sequer, se esse menino começar a quebrar tudo, ele não pode sequer imobilizar essa criança contra a vontade dela, porque estará enquadrado na lei da palmada. Nós chamamos segurança do shopping, já que ela não pode, chamamos segurança do shopping. Teve um caso em São Paulo, onde crianças de 4, 5 e 6 anos destruíram um posto médico. Passou isso no jornal há pouco tempo. Destruíram um posto médico. E lá a reportagem chegou e filmando tudo, e aquelas crianças transtornadas, quebrando tudo, gritando. E a mãe da criança chegou ao local e o repórter perguntou, e agora? O que é que a senhora vai fazer? Ela, nada. Eu não posso mais bater nos meus filhos, vou fazer o quê? Eles vão fazer o que querem. João Calixto, a sua ligação caiu, mas muito obrigada pela sua participação. Um beijo bem grande a todo mundo aí de Janguru Sul. E nós já temos outra ligação. Alô? Oi. Bom dia. Para dar opinião. Claro, como é seu nome? Sandra. Oi, Sandra. Qual é a sua opinião? Minha opinião é que tá tudo errado aí, né? Porque desde quando que um pai ou uma mãe não pode educar um filho? Né? E existe muito, tem que ter a disciplina. Palmada não mata ninguém. Como você mesmo falou, você levou uma palmada, né? Sim. E hoje tá aí, né? Uma grande apresentadora. Obrigada. Né? Então, sem traumas, sem nada. Minha mãe sabe corrigir na medida certa. Realmente levei a palmada na hora que eu tinha que levar e tudo deu certo. Sem excesso, tudo dá certo. Tudo dá certo e vale a pena. A minha, graças a Deus, não precisou apanhar, porque foi educada desde pequena, sabendo o que é certo, o que é errado, né? E tem que ter. Se precisar, tem que ter. Sandra, a gente está com um bloco um pouquinho estourado. Obrigada pela sua participação. Ou seja, mais outra pessoa contra, né, essa lei da palmada. Você está falando de onde, Sandra? Parque Dois Irmãos. Olha, um beijo bem grande para todo mundo aí da sua casa e do Parque Dois Irmãos também, tá? Obrigada pela sua audiência, tá? Tenha um excelente dia. Obrigada. Tá vendo? Mais uma pessoa contra. Agora o interessante é que as pessoas são contra, mas infelizmente nós somos um povo despolitizado. Nós somos diferentes, por exemplo, de argentinos, de chilenos que vão às ruas exigir o que querem. Ou até mesmo não precisa ir às ruas, não, manda um e-mail. Essa lei já passou pela Câmara dos Deputados e agora está no Senado. Mande um e-mail para o seu senador. Vá na página do Senado, lá tem o e-mail de todos os senadores. Manda um e-mail para o senador que você votou na última eleição, dizendo se você é a favor, se você é contra a lei da palmada. E assim é uma maneira de você ter, né, a sua vontade, né, legitimada pelo seu representante, que é o congressista. No próximo bloco a gente continua falando sobre esse assunto e tem também a participação do Júlio Macedo com seu quadro Baú das Celebridades, tá? Voltamos daqui a pouquinho. O assunto aqui tá polêmico, viu? E aí, você é contra ou você é a favor da lei da palmada? Esse projeto de lei que vem interferindo aí, já está interferindo, né, na educação dos filhos? Na verdade, como muita gente nem sabia que isso não é um projeto de lei, já pensava que tinha sido uma lei aprovada. E aí o que acontece? Você vê reportagens onde o pai é preso, que na verdade, como eu disse, a lei da palmada não fala em prisão. Ela fala em tratamento psiquiátrico para o pai, fala no afastamento ao lar do pai. No texto original, Babi diz o seguinte: o médico ou o professor que desconfiar de maltrato à criança e não informar as autoridades, pode ser multado até R$20 mil. Nossa. Vamos fazer o seguinte, tem uma pessoa que já está na linha desde o nosso break. Vamos atender? Alô? Alô? Oi, com quem eu falo?
Luiz Gonzaga. Oi, Luiz Gonzaga. Nossa, Luiz Gonzaga, que nome chique. Você é um abençoado ter um nome desse, viu? Luiz Gonzaga, e aí, você é contra ou você é a favor? Eu sou altamente contra essas coisas, sabe? Eu sou contra até demais. Você tem filhos, Luiz Gonzaga? Tenho só 3. Só 3? Só? 3. Tá, quiser aumentar não tem problema não, né? Pouco, né? Não dá mais, sabe? Ah, e aí? E aí eu quero dizer que esta lei, ela tira completamente a moral do pai, né? E devido a essas coisas, é que o Brasil está cheio de marginais, que é o que o pai não pode educar, aí os filhos fazem o que bem querem, como a advogada que está aí ressaltou, e em São Paulo uma criança quebrou um consultório e a mãe não pôde fazer nada, né? Você já aplicou algum corretivo nos seus filhos quando necessário? Já sim, e desde essa data nunca mais me desrespeitaram. Nunca mais. Sabe? Às vezes é bom, né? Com certeza. Às vezes é bom. Com certeza. Um tapinha às vezes não dói. E é o seguinte, ele falou uma coisa importante. Que eu sou casado e não vivo, eles já são todos de maior, mas aonde eles me encontram, em qualquer ambiente, eles me abraçam, me beijam, sabe? Isso aí que eu tenho a falar, que o corretivo é muito bom. Tá certo, Luiz. Obrigada, viu, pela sua participação. Obrigada pela audiência aqui no nosso Matina, na nossa TV União. Tá bom? Um beijo pra você e pra todo mundo aí na sua casa. E pros seus filhos também. Viu? Até mais. Tenha um ótimo dia. E aí, doutor? Uma coisa importante que ele falou, que o Estado não está conseguindo hoje suprir as demandas. As cracolândias estão aí, né? A criminalidade nunca esteve na atual fase. E o Estado quer agora puxar mais a responsabilidade para ele, que é a criação do próprio filho da família brasileira. Então, como ele vai puxar essa responsabilidade para ele, se o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente diz que, em primeiro lugar, cabe a educação da criança e do adolescente à família, em segundo lugar, à sociedade, e apenas em terceiro e último lugar, ao Estado. Então, essa lei da palmada que muda o Estatuto da Criança e do Adolescente, ela é incoerente até mesmo com o próprio Estatuto, com o próprio ECA, porque ela inverte essa lista que eu falei. Primeiro a família, depois a sociedade e depois o Estado na criação e na educação da criança. E o Estado passaria a ser o primeiro colocado, então. É uma interferência perigosa, é uma interferência que eu penso que nós temos que repensar bastante. Nós temos que exigir dos nossos senadores que, antes de aprovar essa lei da palmada, eles debatam mais com a sociedade para saber qual é a vontade da sociedade, porque afinal eles são nossos representantes para aprovarem as leis que a sociedade quer para ela própria. É isso? Hoje em dia está complicado até mesmo nas escolas, porque as crianças e os adolescentes têm respeitado cada vez menos, né, os seus professores, né, as autoridades do colégio, e isso já é um reflexo que já vem de dentro de casa. E aí, Babi, é interessante que já tem outra lei. Nós somos o país das leis, né? Tudo cria-se uma lei. Já tem outra lei. Essas leis, de alguma forma, realmente ajudassem a melhorar. Porque essa outra lei, ela visa punir a criança ou adolescente que agride o professor. Então, como é que um Estado quer criar a lei que vai punir a criança ou adolescente que agride o professor ou fisicamente ou verbalmente, e ao mesmo tempo quer proibir o pai ou a mãe ou a família estendida, porque a lei fala também família estendida. A família estendida é o quê? É avô, é a avó que convivem e também corrigem, né? E tios, tias. Então ele quer proibir o pai de criar o filho, e ao mesmo tempo esse filho vai para o colégio sem noção nenhuma de hierarquia, e lá ele desrespeita o professor, e o Estado vai ter uma lei que pune aquela criança que desrespeitou o professor. Você já foi criança um dia? Já. Você já levou umas palmadas também? Não, levei umas cinturadas, né? Cinturãozada, se é que esse termo é correto. E eu acho que foi pouco. E não sou revoltado com minha mãe, não sou revoltado com meu pai, ao contrário. Eu penso que cabia mais um pouquinho, né?
Pelo menos ele é sincero, né? A senhora danada, assim? Um pouquinho. O que revolta a criança, Babi, não é palmada, não é correção. O que revolta a criança, e aí revolta a mim, a você, a qualquer pessoa, é um espancamento. O espancamento não pode. Não pode. O excesso, seja ele que for, na bebida, uma palmada. E para isso já existe lei. Para isso já existe lei, não tem que criar uma nova lei. Se um homem espancar uma criança, aquela criança vai ser lesionada. E lesão corporal já está previsto no Código Penal. Maus tratos já está previsto. Tortura já está previsto. Então criar essa lei, como eu estou dizendo aqui, já existem várias leis que cuidam desse resultado de violência. Então essa lei, na verdade, ela quer realmente que o Estado tenha ingerência sobre a família. É apenas um começo, para depois ele poder ter uma ingerência maior em outras áreas da nossa família. Tá, ele está ainda, eu acho que o nome correto é tramitação, é isso? Está em tramitação. Está tramitando passou ainda. Pela Comissão de Constituição e Justiça, foi aprovado pela Câmara dos Deputados e agora está aguardando para ir ao Senado. E aí o que você sente, assim, porque da população parece que a maioria é contra, mas o que você sente do lado da política? Nós vivemos hoje no mundo do politicamente correto. Então, embora a pessoa ela tenha uma opinião, por exemplo, quando você pergunta para um telespectador, você já corrigiu o seu filho? Esse último foi bem sincero. Como eu disse aqui também, já corrigi meu filho com a vara, sim. E eu disse também, eu já apanhei. E não sou revoltada. Então, assim, mas a maioria das pessoas, por essa história do politicamente correto, que aí não se sabe nem o que é isso hoje em dia, ela fica até com medo de dizer, não, eu já dei uma palmada no meu filho. Porque é muito difícil um pai que não tenha necessitado dar uma palmada no filho. Mas, devido a essa onda do politicamente correto, essa onda do todo mundo é bonzinho, do conversando é que se entende, eu acho que corre-se um risco dessa lei passar. E aí cabe a nós, sociedade, se não concordamos com essa lei, como eu disse, mande um e-mail para o seu senador, telefone para o seu senador, quando encontrar com ele na rua, porque não é possível que ele não ande na rua na cidade que ele foi votado, né? Quando você encontrar com ele na rua, diga, olha, senador, eu sou contra a lei da palmada. Se você é a favor, também da mesma maneira. Vivemos numa democracia. O importante é que a maioria seja ouvida, a sociedade seja ouvida e que os nossos representantes votem leis que nós queremos e não leis que nós não queremos. E qual seria a melhor forma de manifestação pública da opinião de cada pessoa em relação a esse assunto? Eu penso que a melhor forma de manifestação é essa. Entre na página do Senado Federal, procure o e-mail do seu senador e mande um e-mail para ele. Imagine se um senador receber 5 mil, 10 mil, 20 mil e-mails sobre o mesmo assunto. Ele vai repensar, porque ele vai querer se reeleger na próxima eleição. Então ele vai repensar no voto dele. Coloque no e-mail que está acompanhando a tramitação. Qualquer cidadão pode, se você tem interesse por qualquer projeto de lei, você entra lá na página do Senado, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados e se inscreve no sistema push. O que é isso? Toda vida que tiver movimentação naquela lei, você recebe um e-mail informando qual foi a movimentação naquela lei. É uma maneira de a sociedade acompanhar e exigir que seja votada da forma que nós queremos. Você tem filhos, né? Tenho sim. Pois é, como você disse que em determinado momento você aplicou a correção mesmo das palmadinhas. Mas você acha que naquele momento, antes de você aplicar as palmadas, você conseguiria resolver só com uma conversa amena? Olha, eu não sou adepto da palmada na hora da raiva, certo? Uma vez eu falei isso para uma psicóloga, ela disse que eu era um torturador. Eu não sou a favor da palmada na hora da raiva, porque a palmada na hora da raiva você pode se exceder. Você tem que deixar, eu pelo menos deixo a raiva passar, depois converso com ele e explico o porquê daquela palmada. Então foi dessa maneira, porque você não bate no filho porque odeia o seu filho. Você não bate no seu filho porque quer judiar do seu filho. Você bate no filho por amor, porque quer que ele seja um cidadão, quer que ele seja uma pessoa de bem e que ele tenha um futuro diferente da marginalidade. Então você bate no seu filho por amor, para corrigir e não para espancar. Aí, falou agora, não o advogado, né, Carlos Rebouças, mas sim o pai, Carlos Rebouças, que tem essas duas experiências, né, a formação de advogado, que tem a opinião dele como advogado e tem a opinião dele como pai. E eu acho que as duas, nesse sentido, elas se encontram na mesma formação, né, na mesma coerência. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Adoro quando vem para cá, é sempre um assunto muito polêmico, que traz o nosso público aqui para o Matina. É importante nós politizarmos o nosso povo, a nossa população. Não vamos pensar só na época da eleição, não. Dos nossos políticos, não. Eles é quem mexem na nossa vida toda. Veja que uma lei simples dessa, entre aspas, simples, vai interferir na vida de todos nós. Nós vamos pensar daqui a algum tempo, será que vale a pena eu ter um filho? Ou eu vou ter um filho que eu não vou poder educar porque eu vou ser preso? É complicado. Bom, gente, agora está chegando o momento bem descontraído do nosso programa, que é o nosso Baú das Celebridades com Júlio Macedo.